Sobre Rogério Ceni, é verdade que o técnico do Bahia corre risco de demissão no tricolor de aço? De fato, o momento não é dos melhores. 2 vitórias nos últimos 8 jogos, além dessas 2 vitórias, um empate e 5 derrotas. Dessas 5 derrotas, 3 para o Flamengo, mesmo em momento complicado do Fla, rubro-negro, inclusive eliminou o Bahia de Copa do Brasil. As outras 2 derrotas para Fortaleza e Red Bull Bragantino, derrota para o Fortaleza por 4-1. Além da sequência ruim de resultados e o risco de o Bahia não garantir vaga em Libertadores, há quem garanta que o Rogério Ceni acabou perdendo o vestiário ou a relação, ou a confiança com parte do elenco do Bahia. Chequei antes de gravar o vídeo, uma pessoa que conhece tudo dos bastidores do Bahia, se existiria alguma chance de o Rogério Ceni ser demitido por agora. A afirmação é de que não, que de fato existe uma pressão mais externa do que interna, mas que o Grupo City não pensa em mexer com o técnico, pelo menos até o fim dessa temporada, quando será feita uma avaliação. Vale a lembrança de que o Rogério Ceni é hoje dono de um dos salários mais altos entre treinadores do futebol brasileiro, custo de R$1.200.000 por mês. E o resultado não tem sido dos mais adequados. Só para completar sobre o tricolor de aço, Lúcio, recentemente contratado pelo Bahia, foi convocado para defender a seleção uruguaia, viaja nessa segunda-feira, assim como Arias, que jogará pela seleção colombiana. Arias, que está fora do próximo jogo do Bahia. Quinta vitória do Flamengo sobre times de Rogério Ceni. Rogério Ceni jogou 15 vezes como técnico do Bahia, como técnico de outros clubes, contra o Flamengo, e perdeu as 15. É impressionante. É impressionante, né? O que será que tem ali? É mandinga, André? Não, eu acho que é falta de sorte mesmo. Olha só, o PVC, você diria que Rogério Ceni está balançando no cargo do Bahia? Qual seria a sua resposta? Eu acho que não, porque o presidente do Bahia não é mais o Guilherme Belintani, é o Grupo City que está mandando. A torcida chamou de burro e pediu para ele sair. O Guilherme Belintani, que é um belíssimo presidente, foi um belíssimo presidente do Bahia, mas o Belintani tinha uma frase que era: quem demite técnico é a torcida. Eu não acho que é isso, não. Quem dá respaldo para técnico é a diretoria. Mas se a torcida gritasse burro, hoje o Rogério estaria balançando com o Belintani. Com o Grupo City, eu acho que não. Perguntei agora há pouco para uma pessoa próxima ao Grupo City, que tem muito trânsito no Grupo City, se haveria alguma possibilidade, com os protestos da torcida e tal, de alguma mudança agora nessa reta final de Campeonato Brasileiro. E a resposta foi chance zero. Então, assim, pensando no Grupo City, que obviamente tem uma organização de trabalho, que pegaria esse trabalho do Rogério, faria uma análise no final da temporada, e aí sim você projetaria algo para 2025, analisaria o que foi bom, analisa o que foi ruim, enfim, faz um balanço. Nada a ser mudado agora. Então, essa pessoa que tem trânsito dentro do Grupo City me responde a mensagem sobre: trocaria Rogério Ceni agora? Existe alguma possibilidade de balançar no cargo? Mudaria? Chance zero. Essa é a resposta. O time só venceu 2 dos últimos 8 jogos. Vou pedir para a Amanda rodar a vinheta da prancheta para você explicar, PVC, se a gente pode chamar esse momento de crise no Bahia e qual a culpa do Rogério Ceni nessas derrotas. Por favor, roda a vinheta, Amanda. E que tem parcela de culpa? Tem. É evidente que tem. Agora, eu acho que o Rogério tem um mérito. E ele se amarrou nesse mérito. Para mim, é um ponto positivo do trabalho dele. Mas que chega um momento que você tem que avaliar. Ele tem sempre o mesmo time. Né? O time do Rogério, você sabe de memória. Que é Marcos Felipe, Santiago Arias, Gabriel Xavier, Canu, Luciano Juba. Caio Alexandre, de primeiro volante. Aí uma linha de 4, que é Everaldo, Everton Ribeiro, Jean Lucas e Tassiano. E Tauli na frente. E na movimentação, o Everaldo vem como segundo centroavante e o Tassiano muitas vezes inverte com o Tauli para o Tassiano fazer o pivô. Mas ele joga assim, defensivamente é 4-1, 4-1. E os jogadores são sempre os mesmos. O time titular é o mesmo. A não ser quando tem desfalque. Por exemplo, ontem, no sábado, o Everton Ribeiro estava suspenso. Primeiro jogo sem Everton Ribeiro. Sabia-se que entrar o Depena, entrou o Depena. E o time não tem a mesma consistência de meio campo. Mas com o Everton Ribeiro, perdeu os 2 jogos para o Flamengo na Copa do Brasil. E eu acho que tem um momento que você precisa mudar. Tem um momento que você tem que chacoalhar. Talvez seja colocar o Luciano Rodrigues no lugar do Tassiano, colocar o Luciano Rodrigues no lugar do Cauli, trazer o Everaldo para dentro, jogar com o Luciano Rodrigues na ponta, mexer o doce, né, como dizem os mineiros. E o Bahia está assim, muito estático, na mesma formação. Acho que tem um momento que precisa dar uma mudada. Eventualmente mudar para 3 zagueiros, eventualmente mudar o sistema e sair desse 4-1, 4-1, que foi muito bom no começo do ano, mas está muito assim, paradão. Vou botar aqui o incômodo que deve ser para o Rogério Ceni esse número é impressionante. Essa estatística, cara, porque não é normal essa estatística, né? O Rogério Ceni, todas as vezes que enfrentou o Flamengo,
ele perdeu. São 15 jogos e 15 derrotas. Ele não consegue nem empatar contra o Flamengo, né? Perdeu dirigindo São Paulo, perdeu dirigindo Fortaleza, perdeu dirigindo Cruzeiro, perdeu dirigindo o Bahia, perdeu com todos os times. É impressionante, cara. O Rogério Ceni, como técnico, entra em campo contra o Flamengo e é derrota. Para alguém tão competitivo como ele foi, como jogador e como ele é como técnico, isso é uma das coisas mais incômodas que o Rogério... Cara, isso deve ser algum tipo de recorde aí, cara. Deve ser difícil, um técnico que enfrentou tantas vezes o mesmo time, nunca nem empatou. E sabe de um detalhe, Conrado? Vamos fazer um histórico recente. Esse ano foram 4 confrontos contra o Flamengo. Nesses 4 confrontos, pelo menos no meu olhar, tirando o jogo do turno do Campeonato Brasileiro, que o Flamengo faz 1-0, o Bahia busca o empate, nos outros, o Flamengo foi sempre superior. O de ida da Copa do Brasil, eu acho que o Bahia teve uma boa performance, né? O resto eu concordo, né? O Flamengo foi bem superior nesse último jogo e no jogo de volta da Copa do Brasil, o Bahia foi muito apático. Então, eu acho que nesses 4, inclusive esse último, ele tem um diferencial que foi o primeiro jogo dentro desses 4 confrontos contra o Bahia que o Flamengo conseguiu ter mais posse de bola. Porque o contexto, né, desse time do Bahia versus esse Flamengo, o contexto botava a bola com o Bahia. Com o Bahia. Em todos os jogos, às vezes era uma diferença pequena, de 4%, mas o Bahia tinha mais iniciativa. Eu acho que desses 4, tem 2 que o Bahia até, de certa forma, equilibrou. O do turno e o primeiro jogo lá na Fonte Nova. Boa, Copa do Brasil. Boa. Isso. O da volta... Não, Foi um domínio absoluto do Flamengo. Teve um lance até que o Bahia levou perigo. Foi uma jogada para variar do Everton Ribeiro, porque o Flamengo optou por marcar a saída de bola, não deixou o Bahia ter esse conforto, porque virou a característica do time do Rogério Ceni no Bahia. Essa saída de bola muito bem construída, o Flamengo conseguiu marcar isso, e aí teve uma escapada do Everton Ribeiro que gerou um lance de perigo, o resto do Bahia não fez nada. E nesse confronto, eu acho que o que mais me chamou a atenção é que realmente foi um domínio absurdo. Confronto agora do Mas o Everton Ribeiro não jogou, né? Era desfalque. Eu ia falar isso também. Esse peso é não deu para em 28 rodadas, o Everton Ribeiro jogou 23. O primeiro jogo suspenso dele é esse. Então, isso... E o quanto surpreendeu vocês? Porque para mim... Matheus Henrique. Tá com dinheiro, Matheus, hein? Então. E o Ceni não consegue pontuar contra o Flamengo. Cara, é verdade, né? 15 jogos, 15 derrotas. Cara, que por clubes diferentes, tá? São Paulo, Fortaleza, Cruzeiro, Bahia, nunca perdeu todos. Melhor é treinar o Flamengo mesmo. E assim, o desempenho do Bahia no sábado, eu não sei, honestamente, tá? Eu não sou leviano de ficar levantando nada, não sei como é que tá a situação do Bahia, qual é a relação do elenco com os jogadores, mas assim, é performance de trabalho que acabou. Eu não sei como é que tá a situação lá no Bahia. É o time que tá brigando por Libertadores. O que o Bahia não jogou no sábado, não correu, não marcou, não pressionou, não finalizou, não criou. O Bahia não fez... 11 caras comeram a feijoada 2 horas do jogo e foram pro campo. É uma leitura rasa do que foi o jogo? Assistam ao jogo. É inadmissível num confronto direto, dentro de casa, o Bahia ter a postura... E o Flamengo jogou muito bem, tá? O Flamengo fazendo pressão alta, o Flamengo com 2 jogos com o Felipe Luiz. Tem um lance no final do jogo que me chamou muita atenção, da diferença de comportamento do Flamengo nos últimos jogos com o Tite para apenas 2 jogos com o Felipe Luiz. Ele não é mágico. E o comportamento do Bahia. E também do comportamento do Bahia. As coisas não se excluem, né? O comportamento do Bahia é indigno pro tamanho do jogo. Não dá para se apresentar assim numa Série A de Campeonato Brasileiro como o Bahia jogou sábado. Ponto. O comportamento do Flamengo, amigo, final do jogo, 50 do segundo tempo, o Ayrton Lucas já estava aos 5 minutos mancando em campo. O Ademir, o Fumacinha, pega uma bola na ponta direita. O Ayrton Lucas parte atrás do cara, mancando, chega na frente do cara e desarma. Mancando, aos 50 do segundo tempo. Mostra muito o que é o Bahia, o que era o gás do Bahia no sábado. E mostra muito como o Flamengo se comportou nesses 2 primeiros jogos com o Felipe Luiz. Tem recados dados aí, é só você olhar o campo. Eu não gosto de comprar essa história, mas eu não consigo desvincular uma coisa da outra, não.